paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje estudaremos sobre um grande profeta chamado por Deus, escolhido por Deus para ser porta-voz da nação de Israel, que haviam se desviado dos propósitos do Senhor. E esse profeta foi muito perseguido, sabes por quem? Pelo seu próprio rei e pela sua própria rainha, que deveria ampará-lo. Mas como ele estava profetizando que eles haviam feito o povo desviar dos propósitos do Senhor, estes reis o perseguiram. Eu estou falando de quem? Se você quer saber de quem eu estou falando, vem comigo. Lição de número 6. Usando a fé através dos confrontos. O nosso texto de referência é 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. E eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia para nós lermos junto esta palavra e sermos cheios da presença do Senhor, porque o Senhor falará fortemente aos nossos corações. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do nosso Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Porque vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, só o Senhor é Deus. Nós estamos falando de quem? De Elias, um profeta enviado por Deus para profetizar ao rei e à rainha e ao povo que havia se desviado dos propósitos do Senhor. E quem é este rei? Acabe e a rainha Jezabel. Estes foram reis perversos, maus, que faziam de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus desejos, e desviaram-se toda a nação do propósito do Senhor, da vontade do Senhor. E agora Deus está levantando um profeta que não pertence às classes de profeta, que não era conhecido, a sua genealogia, a sua família não era de uma linhagem real, mas Deus olhou para Elias e disse: é tu, Elias. Porque Elias estava dentro do propósito de Deus. Eu preciso que você vá lá e profetize, fale, seja meu porta-voz, seja meu mensageiro para Acabe, porque ele tem feito o povo desviar do propósito para o qual eu escolhi. E Elias, um homem que estava vivendo de acordo com a vontade do Senhor, vivendo diante de uma crise da sua nação, desviada do propósito de Deus, ele se levanta com coragem, com fé, com ousadia e vai diante de um povo que está desviado dos caminhos do Senhor. Não é fácil profetizar. Não é fácil chegar e dizer que o povo está caminhando errante. Não é fácil chegar e dizer que é hora de se converter. Mas ele enfrentou esse desafio porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos escolher de qual lado nós queremos ficar. E se nós decidimos ficar do lado de Deus, pode ter certeza que você vai ter opositores, que você vai ter perseguidores, você vai ter pessoas para te perseguir. Elias sabia disso, mas mesmo assim ele foi. Nós conhecemos a história de Salomão, sabemos que ele foi um grande rei em Israel, um rei que enriqueceu bastante o reino de Israel e que construiu o templo de Jerusalém, que todo mundo já deve ter ouvido sobre o templo de Jerusalém. Só que Salomão morreu e o seu filho começou a reinar em seu lugar.
E o seu filho foi um rei mau aos olhos de Deus e fez com que Israel se dividisse em duas nações. O reino norte, que ficou as 10 tribos, que o reino de Israel era composto por 12 tribos. Nós não vamos entrar nesse contexto porque o nosso tempo aqui é muito curto, mas este rei fez com que as tribos se dividissem, ficando o reino do norte 10 tribos e o reino do sul 2 tribos, que foi Benjamim e Judá. E agora Acabe é rei do reino do norte, rei sobre as 10 tribos de Israel. E ele foi um rei muito ruim aos olhos de Deus, não fez a vontade de Deus. Mas sabe o que ele fez? Em vez dele procurar uma moça da linhagem de Israel para se casar, que sabia da vontade de Deus, que adorava o Deus verdadeiro, ele foi buscar uma moça de Sidom para se casar. Ele estava procurando o quê? Fazer aliança com outros reinos. Em vez dele buscar uma aliança com o Deus verdadeiro, ele estava buscando se fortificar, ser um reino forte com uma outra nação. Ele só pensou na política. Ele não pensou nas vontades de Deus e nos propósitos de Deus. E sabe com quem ele casa? Com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, o deus de Sidom. E o que ela faz? Ela vem sozinha? Não. Ela vem com toda a bagagem. Ela veio com todos os demônios que viviam na vida dela. Ela trouxe para dentro do reino do norte. E ali ela construiu uma casa para o seu Deus. E ela trouxe esse objeto de adoração e trouxe os seus profetas. Ela tinha 450 profetas e uma nação que foi escolhida por Deus para fazer a diferença, para mostrar às outras nações quem era o Deus verdadeiro, agora estava se curvando, adorando a Baal. E o povo havia se esquecido de Deus. E Deus vai lá onde Elias, olha para o coração de Elias e disse: foi tu, Elias, que eu escolhi. Foi em ti que eu encontrei verdade, foi em ti que eu encontrei confiança, foi em ti que eu encontrei fé. E eu quero que você vá lá e diga quem é o Deus verdadeiro. Aí Elias, um homem muito corajoso, irmão. Porque talvez nenhum de nós teríamos essa coragem de ir lá. O rei que se desviou da presença do Senhor, uma rainha perversa, já não existia adoração ao Deus verdadeiro. No reino do norte, a adoração era a outros deuses, porque quem mandava lá era Jezabel, e Acabe fazia tudo o que ela queria. E Deus diz: vá lá. E Elias foi. Quando Elias chegou, ele foi até o trono do rei e disse: a partir de hoje, você vai saber quem é Deus em Israel. A partir de hoje não chove mais sobre este lugar, sobre esta nação. E vocês saberão se é Deus que é Deus verdadeiro ou se é Baal que é Deus. Porque para Jezabel e os seus profetas, Baal era o Deus da chuva, era o Deus da fertilidade, era o Deus de tudo. E todo o povo estava lá indo adorar. E Deus disse: não, não é assim. Eu vou mostrar quem é Deus em Israel. E Elias foi lá e disse assim: então Baal é Deus, é? É ele que manda a chuva? Então eu vou mostrar que nem chuva, nem orvalho cairá mais sobre esta terra. E Elias foi lá e disse para o rei: ei, nenhuma gota de água cairá sobre a terra, nem orvalho sobre esta terra. Então, irmãos, isso mostra que nós não devemos ter objeto de idolatria na nossa vida e nem dizer que nós temos o Deus disso, o Deus daquilo. Tem gente que está na presença do Senhor, diz estar na presença do Senhor, pessoas que estão na igreja, mas existe vários objetos, acredita em signos, acredita em Deus da fertilidade, em Deus da agricultura, o Deus não sei do que, não sei do que. Diz que serve a Deus, mas acredita em um monte de coisas que desagrada a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus é Deus, seguir.
seguir somente ele, deixa esse negócio de signo, deixa esse negócio de acreditar em outras coisas. Ai, hoje as coisas não estão favoráveis, hoje amanheceu tudo errado, e fica levando ao seu coração coisas que desagradam ao Senhor. E Deus, ele não nos quer acreditando nele e acreditando em uma outra coisa. Se Deus é Deus, vamos seguir somente ele, vamos acreditar somente nele. Aí, irmãos, Elias profetizou e foi para onde? Foi para um ribeiro onde ainda tinha água para ele beber, para ele se alimentar. E Deus avisou Elias que os corvos iriam levar carne para ele todos os dias. É uma coisa, irmão, da gente ficar muito encabulado. Mas Deus é Deus e ele usa o que ele quer para nos sustentar. Deus, ele não mandou mais chuva através da palavra de Elias e mandou para que Elias fosse para o ribeiro onde tinha água e Elias foi sustentado. Eu quero te dizer uma coisa, Deus quer que nós confiemos nele. Acredite no Senhor, ele que nos sustenta, ele que nos dá vida e ele que nos ajuda todos os dias. Ele diz para nós olhar para os pássaros, para os lírios do campo, que não faz nada, mas todos os dias Deus sustenta os animais, todos os dias Deus sustenta as aves do campo. O salmista Davi disse, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho falado esse versículo no decorrer desta revista, porque ele se encaixa em toda a lição que nós estamos estudando. Elias foi sustentado pelos corvos todos os dias, porque foi um homem que teve coragem de enfrentar as perseguições por causa do Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmão, sabe o que acontece? O ribeiro secou. Sim, olha só o tamanho da seca, da escassez, da crise que o Reino do Norte está enfrentando, porque até o ribeiro, as grotas secaram, não tinha mais águas correntes. E tudo se secou. Então, a situação do povo do Reino do Norte estava muito difícil. E cadê o rei? Cadê o Deus de Jezabel? O Deus da fertilidade, o rei da chuva. Não estava mandando chuva, porque mesmo o povo adorando outro Deus, mas Deus continuava mandando chuva, mas agora Deus está mostrando quem é o Deus verdadeiro. E o povo está perecendo, o povo está morrendo, os animais estão morrendo, as vinhas não estão mais produzindo, tudo está em uma verdadeira escassez. Mas Elias, o chamado por Deus está lá sendo sustentado. Não te preocupa, Deus vai continuar te sustentando em meio às crises e escassez. Por você ser uma mulher de Deus e um homem de Deus obediente. Então, continue firme nos propósitos do Senhor Deus. E agora, o ribeiro secou. Como Elias vai ser sustentado? Deus tem seus meios, querido. Deus tem suas maneiras de agir. E as maneiras de Deus agir sempre nos surpreende. Porque se não nos surpreender, não será Deus. E Deus, ele sempre chega nos surpreendendo. Glória a Deus. Sabe o que Deus faz? E disse assim, olha, levanta-te daí, porque o ribeiro secou. E eu já preparei uma mulher viúva para te sustentar. Ela mora em Sidom. Vá para lá. Elias começou a caminhar por rumo da casa dessa mulher, talvez pensando que ela morasse em um palácio e fosse sustentado por uma mulher. De maneira nenhuma. Esta mulher que precisava da provisão de Deus, esta mulher precisava da ajuda de Deus. Deus está enviando ajuda para esta mulher. Deus está enviando consolo, porque era uma mulher viúva, uma mulher pobre, que não tinha mais nada. Eu quero te dizer uma coisa. Deus está te vendo aonde você está. Deus estava vendo aquela mulher que tinha um coração generoso e agora estava à beira da morte. E Deus disse, não, eu encontrei graça no coração desta mulher, encontrei alegria, encontrei paz e eu vou enviar resposta para ela e ela não vai perecer. E Deus agora está enviando Elias para ser sustentado por esta mulher e para abençoar esta mulher, porque Deus é extraordinário. Então, o que nós precisamos fazer para nós sermos vistos por Deus?
nos colocarmos em sua presença. Esta viúva foi vista por Deus, porque ela estava na posição certa. E sabe o que mais, irmão? Sabe o que mais me surpreende em tudo isso? É que esta mulher não pertencia ao povo de Israel. Porque Deus não enviou Elias, alguma viúva, alguma pessoa rica da nação de Israel? Por quê? Se o rei estava à procura de Elias para matá-lo, como que alguém iria sustentá-lo? Então, a presença de Elias não era mais bem vista no Reino do Norte, porque ele tinha profetizado a idolatria, mandado destruir todos os ídolos, mandado o povo se converter, e ninguém quis obedecer e veio a seca. Aí, como eu estava falando, o que é muito interessante é que essa mulher de Sidom, Deus encontrou em Sidom uma mulher pura, uma mulher que precisava conhecer Deus, porque generosidade ela já tinha, bondade ela já tinha, amor ela já tinha, mas ela precisava conhecer o Deus de Israel. E sabe de onde, irmãos, é Jezabel? A profetisa idólatra que fez toda a nação do norte perecer, se destruir na idolatria de Sidom. Esta Jezabel, enviada do inimigo para destruir o povo de Deus, é de Sidom. E agora Deus está enviando Elias para onde? Para Sidom, para ser sustentado por quem? Por uma viúva de Sidom. Então, irmãos, Deus, independente da situação que você esteja, Deus ele está te vendo, ele vai encontrar algo de bom em ti. Esta mulher pertencia a uma cidade, a um reino da idolatria, mas ela precisava conhecer Deus porque o seu coração não era idólatra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Deus não olha para isso. Se é de qual língua, de tribo, de nação, ele olha para o coração. Nós estudamos na lição de número 4 e eu quero te convidar hoje a assistir esta aula, se você não assistiu, que Deus escolheu Ruth, uma mulher moabita que não pertencia ao povo de Deus, estrangeiro. Era uma estrangeira e Deus encontrou graça nela. Então Deus, ele anda ao seu olhar procurando alguém que esteja na posição, seja de uma terra de idolatria ou não. Ele está olhando para ti, se ele encontrou graça em ti, ele vai te trazer para perto dele. Então busque estar na presença de Deus. E agora Elias chega à casa desta mulher, ela está apanhando o graveto para fazer a sua última refeição para ela e seu único filho. E Elias chega lá e diz, olha, eu vim para cá e eu preciso de água, me dá um pouco de água. A mulher traz água para Elias. Tudo bem, a água talvez ela tinha até para outro dia. Aí quando Elias traz a água, Elias diz assim, agora tu traz comida para mim. E a mulher olha para o coração, para Elias, e deve ter achado que se ele soubesse qual era a minha situação, ele não estaria me pedindo comida. Mas a mulher, Deus encontrou nela o quê? Um coração generoso. E um coração generoso, ele não nega, ele não é subindo. Então ela foi lá e fez conforme o profeta havia dito. E por isso ela foi abençoada por Deus. Então, irmãos, na crise, escuta só, na crise, Elias foi sustentado por uma pobre viúva que estava fazendo a sua última refeição. Esta mulher, ela não tinha mais expectativa de vida, ela não tinha mais esperança, ela não tinha mais sonhos, seus sonhos já haviam morrido, ela não tinha mais esperança de nada, mas Deus, irmãos, Deus é grande. Nós servimos a um Deus que ele faz acontecer. Olha a situação desta mulher. E Deus chegou, renovou suas esperanças, suas expectativas, os seus sonhos. Deus vai realizar os teus sonhos. Neste dia de hoje, Deus está chegando na tua vida com provisão, com esperança, com expectativa de vida. Você não vai morrer. Tão somente faça a vontade de Deus, tão somente obedeça a palavra de Deus e você vai ver a bênção em meio à crise. Esta mulher abençoou Elias em meio à crise e Deus abençoou esta mulher através de Elias em meio à crise. Agora nós estamos vendo uma mulher prosperando, ficando rica em meio à crise. Por quê?
não rejeitou dar alimento para um profeta enviado por Deus até a sua casa. Talvez Deus tenha mandado algo até você, mas por conta de nós não termos discernimento e visões espirituais, eu e você podemos estar perdendo as bênçãos de Deus. Então não rejeite, abençoe e abençoado será. Nós estamos vivendo um momento difícil e, às vezes, muitas pessoas têm questionado de não mais ofertar, de não mais dizimar. O pastor deveria deixar de pedir oferta, deixar de pedir o dízimo, porque está vendo as ovelhas tudo perecendo, passando por necessidade, mas mesmo assim não deixa de pedir o dízimo. E nós aprendemos aqui, irmãos, com a viúva, que nós precisamos fazer as coisas com alegria, com gratidão. Sabe por que muita gente que dá o dízimo, e dá a oferta e faz tudo não é abençoado? Porque não dá segundo o coração de Deus, porque já dá pensando nas bênçãos. Esta mulher levou comida para Elias, era a sua única refeição, e ela estava dando a sua única refeição, a dela e de seu filho, para um profeta. Ela não estava pensando na bênção, ela estava apenas pensando em alimentar este profeta, e ela foi abençoada. Enquanto nós darmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, já pensando nas bênçãos posteriores, nós não seremos abençoados, porque Deus conhece o nosso coração. Então, somente dê. Os dízimos e oferta é para nós sermos abençoados por Deus. E nós seremos abençoados por Deus quando isso vir do nosso coração, com alegria, com generosidade e com prazer. Tópico 3. O que acontece agora? A mulher ficou rica, Elias foi sustentado, é hora dele retornar a casa. De novo, não acabou não, irmãos. Ele está voltando para cá, coragem, né? Esse tanto de tempo, o povo sofrendo, os animais morrendo, perecendo, agora ele está voltando e manda dizer, chega lá na nação, em Samaria, na capital, que tinha 2 capitais, Samaria e Jezreel. Ele chega lá e diz, diga para Acabe que eu voltei. Aí mandaram avisar para Acabe e Acabe se apresenta e diz, és tu, porventura, o perturbador de Israel? Olha só, irmãos, quem é o perturbador de Israel? É Acabe e Jezabel. E ele diz que é o profeta. Às vezes você pode ser acusado de perturbador, pois está pregando a palavra de Deus. E ele diz, és tu perturbador de Israel? E Elias diz, não sou perturbador de Israel, mas tu é perturbador de Israel. Aí Elias falou para Acabe, olha, junta todo o povo de Israel no Monte Carmelo e todos os profetas de Baal, e eu preciso de 2 animais. E eles foram lá, escolheram 2 bezerros e trouxeram para Elias. E Elias mandou preparar os holocaustos, 2, um para ele, que era o profeta de Deus, e outro para os 450 profetas de Baal e outros profetas de outro Deus. E mandou preparar esses animais. E disse, olha, está tudo posto, e o Deus que responder por fogo, esse será Deus em Israel. É um desafio muito grande. Todo mundo concordou com a ideia do profeta Elias, achando que Elias iria perder, porque tinha muito profeta de Baal ali. E Elias disse, vocês começam primeiro a invocar o Deus de vocês. E os 450 profetas de Baal começaram a chamar Baal, invocando Baal, começaram a se cortar. A Bíblia diz que eles se cortavam, chamando a Baal. E Elias lá dizendo, chama mais alto, talvez o Deus de vocês está dormindo. Talvez ele fez uma viagem bem longa e está demorando voltar. Chama mais alto, que é para eles ouvir vocês e vir e responder por fogo, que não era para colocar fogo sobre o altar. Era o Deus verdadeiro, era para responder por fogo. E fizeram isso, até que Elias se cansou e disse, não, chega. O Deus de vocês não acordou, o Deus de vocês não voltou da viagem e agora é minha vez e eu vou falar ao meu Deus. E tão interessante, irmão, que eles demoraram tanto, clamando, suplicando ao Deus dele, o Deus de Baal, e não apareceu, o Deus Baal não apareceu. Elias fez uma oração tão simples, irmão, tão simples. Ele disse, ó Deus de Israel,
Ó Deus de Isaac e de Jacó, se tu és Deus em Israel, responde-me com fogo, responde-me com fogo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus não deixa desamparado os seus servos. Deus não envergonha os seus servos. Deus não envergonha aquele que está na direção certa, na posição certa. Elias fez uma oração tão simples, mas tão certa e tão verdadeira, que no mesmo instante o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó respondeu a oração de Elias por fogo. A Bíblia diz que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, lambeu a água que havia naquele lugar, e todo o povo viu que havia Deus verdadeiro em Israel. O Deus do fogo respondeu. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi Elias que botou fogo, não foi ninguém de Israel que colocou fogo naquele holocausto, mas o próprio Deus. Ele respondeu por fogo. O mesmo Deus que um dia lá no livro de Levítico fala que ele respondeu por fogo. O mesmo Deus que no dia da construção do templo, da inauguração do templo, respondeu por fogo. Agora o mesmo Deus está respondendo por fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava mostrando para todos que estavam ali presentes que ele era o Deus verdadeiro. Ele estava dizendo: é a mim que vocês devem adorar, o Deus que vocês pedem e eu atendo. Louvado seja o nome do Senhor. E o fogo desceu e consumiu todo o holocausto. A coisa mais linda está acontecendo naquele momento, porque o céu está dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E agora a terra está dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Era o que Deus estava querendo ouvir. O povo adorando na terra e os anjos no céu dizendo: só o Senhor é Deus. Agora um só cântico, agora só um louvor, agora uma só adoração, agora um só Deus. E todo o povo adorando e bendizendo a esse único e verdadeiro Deus. Cadê o Deus da chuva? Não respondeu, mas o Deus do fogo desceu e lambeu a água para mostrar que o Deus verdadeiro, ele consome a água que nós conhecemos. Ela apaga o fogo, mas agora o fogo está lambendo, secando toda a água. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, irmãos, ele não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o altar está consertado. Agora o povo viram com seus próprios olhos a manifestação da glória de Deus e se converteram ali. Deus disse: agora é hora da chuva descer. E a Bíblia diz que o servo de Elias viu apenas uma nuvem bem pequena, do tamanho da mão de um homem. E a Bíblia diz: mande que todo mundo corra para as suas casas, porque vai vir chuva em abundância. Porque agora o Deus verdadeiro mostrou derramando fogo sobre o holocausto, e agora ele está mandando chuva, porque todos os profetas de Baal foram mortos, e agora o povo viu que somente Deus é o Senhor. E veio chuva naquele dia, veio bonança, veio fartura, porque agora o povo estava vivendo de acordo com os padrões de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir as bênçãos do Senhor para a tua vida no dia de hoje. Eu quero te pedir que se converta, volte-te para o Senhor, adore ao Senhor, e as bênçãos do Senhor virá em dobro sobre a tua vida. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos por esta mensagem e que o Senhor possa nos fazer guardar ela em nossos corações para não pecar contra ti. Tira de nós toda idolatria, todo desejo de pecar, todo o mal. Em nome de Jesus, eu quero orar pelas famílias, que o Senhor possa restaurar o altar do Senhor na casa de cada família, que cada família possa afastar de si os deuses, a idolatria, o pecado, tudo
porque não te agrada. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a te adorar, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Fale na tua casa, em nome de Jesus, com toda a sua família. Erga suas mãos para o alto e diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero te pedir que assista às nossas aulas que estão disponíveis no canal. Nós estamos estudando durante este trimestre este tema e nós já estamos na lição 6. Se você perdeu alguma lição, eu quero te pedir, corre lá no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilhe. Irmãos, compartilhe. Em nome de Jesus, me ajude. Em nome de Jesus, compartilhando com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima aula.